como diz um amigo meu, o mundo não gira, ele capota. E hoje, quem precisa das instituições brasileiras é o STF. Jair Bolsonaro ameaça ou fechar o parlamento, ou fechar o parlamento, fechar a corte, ou tornar ela completamente inefetiva. Porque veja, gente, a corte pode ficar aberta. Se toda vez que ela decidir alguma coisa, Jair Bolsonaro assinar um papel e dizer que ela não decide, é a mesma coisa que fechar. É pior até. Você deixa eles brincando no cercadinho deles que nem crianças. Brinquem aí de leis que aqui a gente fala de coisa séria. É isso que Jair Bolsonaro fez. E o STF não tem culhões, parece não ter poder suficiente, parece não ter vontade suficiente para se opor a isso. E aí os ministros do STF vêm nas redes sociais pedir ajuda, porque é isso que eles estão fazendo. Uns explicando suas decisões, outro falando em off para jornalistas, dizendo que é um absurdo, o terceiro pedindo que algumas instituições se manifestem, e aí nós temos senadores tentando defender o STF. Na realidade, o que o STF está pedindo é que a única força política do Brasil se manifeste. A única força política no Brasil que pode botar Jair Bolsonaro no seu lugar se manifeste a favor do STF. E essa força política chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O mundo não gira, ele capota. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal precisa do Partido dos Trabalhadores e precisa de Luiz Inácio Lula da Silva para que ele tenha minimamente capacidade de enfrentar os ataques autocráticos de um fascista enlouquecido. A questão é, quando nós precisamos do STF, onde esses rígidos ministros estavam? Fazendo o quê? Comendo seu salmãozinho? Quando Luiz Inácio Lula da Silva passou um ano preso, mais de um ano até, onde estava o STF? E agora precisa da sociedade organizada para bater de frente com esse bando de fascista armado? Agora precisa do MST nas ruas, porque há uma milícia armada por Jair Bolsonaro que vai atacar o STF, que já chamou no dia 1º de maio, agora em São Paulo, uma disputa nas ruas. O 1º de maio sempre foi uma data da esquerda, os bolsonaristas chamaram para ir para as ruas e provavelmente vão armados. O STF vai precisar da ajuda de quem? Quem é que vai encarar os 200 mil militares brasileiros que estão achando que estão por cima da carne seca? Será que os 10 ministros vão se levantar e achar que eles podem? Será que a força da caneta e da toga é maior do que a força do tanque e da arma? É essa a pergunta que Jair Bolsonaro está fazendo para o STF. E o STF acordou ontem e descobriu que, a sua caneta e a sua toga só valem se as instituições existirem. E ele, STF, foi uma das instituições que solaparam o próprio poder. Cada vez que endossaram uma decisão ilegal de Sérgio Moro, esses senhores do STF estavam se condenando e condenando parte do Brasil. E agora precisam da única força política que pode realmente ir para as ruas e fazer um embate com os fascistas de Jair Bolsonaro. A questão é perguntar, vale a pena a gente ir para as ruas para defender esses senhores? É isso que você tem que se perguntar, é isso que Lula tem que se perguntar, é isso que o PT tem que se perguntar. Porque Jair Bolsonaro e seus apoiadores acham que vale a pena ir para as ruas para matar esses senhores, para fechar o parlamento, para acabar com qualquer tipo de poder contra, efetivamente, a voz da sua liderança. E eles têm armas. E eles são loucos e dementes o suficiente para sair às ruas matando. E o STF não tem nada o que possa fazer. O que ele vai fazer? Vai pedir o auxílio da polícia militar? Toda ela bolsonarista? Vai pedir o auxílio de um general que já avisou que vai usar a lei e ordem para defender o seu presidente? O que o STF vai fazer?